Já que você fez essa analogia ali com a comparação de uma empresa, eu vou aproveitar o mesmo gancho e seguir aqui com essa mesma analogia. Se o Brasil fosse uma empresa, o Brasil seria uma empresa sem CEO hoje. Lula está mais para presidente de conselho, ali só de cima olhando, do que um CEO de fato acompanhando, colocando a mão na massa no dia a dia? Paula, eu acho que ele tem um CEO, só que um CEO que não sabe conduzir a empresa. Um CEO que seria mais cedo ou mais tarde demitido. E por que demitido? Porque os números mostram por si só. O Haddad. Tanto o Haddad como o Lula, né? Porque eu acho que, de novo, primeiro, ter no Brasil hoje um ministro da Economia que escreveu um livro, eu já mencionei sobre ele aqui, que eu tomei o cuidado de ler, em 1998, escrito Em Defesa do Socialismo, se declarando marxista. Ele é o último bastião aqui de cortar gastos, o que é contra o que ele se declara no próprio livro. Então quem é o Haddad? É o Haddad do livro ou é o Haddad agora que precisa urgentemente cortar gastos e que é o mínimo que pode dar uma esperança para o Brasil? Né? Só que ele próprio falou no discurso dele que ainda o Lula não está convencido disso. O Lula é quem manda. Então, sim, nós temos um barco completamente desgovernado a médio e longo prazo. Então, se fosse uma empresa, a perspectiva dessa empresa é fechar as portas. E num país, como ele não fecha as portas, qual é o resultado de uma empresa que fecha a porta, trazendo essa analogia para um país? Inflação e mais pobreza. Nesse cenário ainda, desculpa, Felipe, só para complementar, né? Você estava falando que o Lula ali é o que manda e a gente tem visto esse problema sendo atribuído à comunicação, mas muito analista político tem colocado um problema de articulação política, né? Que Lula estaria fazendo aquela velha política dos anos 80, 90 e um cenário hoje muito diferente, digital, não analógico, com um cenário, inclusive no Congresso, com as emendas parlamentares, não tendo mais aquela articulação do toma lá da cá via emendas. O que você vê, né? Por que Lula talvez insiste, talvez nessa política mais analógica, baseada nas tradicionais narrativas, nostálgicas, né, que ele gosta sempre de lembrar ali, e não consegue entender essa mudança, talvez, na forma de se fazer política? Vamos lá, nostalgia é uma coisa, eu sou saudosista, eu gosto muito do que foi a vida como era nos anos 80 e nos anos 90, mas se eu ficar parado no tempo, eu simplesmente morro profissionalmente. E é o que o Lula fez, ele parou no tempo, ele não sabe compreender o mundo atual. E ele não está disposto a mudar, a entender o mundo atual. Ele não consegue aceitar que as pessoas mudaram a concepção e aqueles que o apoiavam lá atrás começam a ver que não são as demandas do mundo de hoje. Lembra quando ele tentou, por exemplo, colocar todo mundo de aplicativos como CLT? E as próprias pessoas falando, nós não demandamos mais isso. Ou seja, ele está esperando a revolução proletariada do Marx, que até hoje nunca aconteceu. Porque os próprios proletariados, ditos assim pelo Marx, agora a gente analisa, séculos depois, né? A gente analisa que a renda deles cresceram. Então, no fundo, ele não consegue aceitar que essas ideias que ele acreditou uma vida inteira não vingaram. Tanto é que o próprio, como é que é o sobrenome dele, o novo marqueteiro da Secom, é Sidônio Palmeira. Sidônio Palmeira. O Sidônio Palmeira falou que o governo precisa deixar de ser analógico. Ele falou essas palavras que você usou aqui. Então, o que eu acho é que o Lula, ao analisar, tanto os anos 90 não, o começo dos anos 2000 para colocar o primeiro e o segundo mandato dele, ele foi muito próximo ao executivo, porque ele foi muito próximo, ao legislativo, porque o executivo tinha um controle maior do orçamento. Agora nós estamos falando de um orçamento de 2,3 trilhões de reais, sendo que menos de 200 bi são gastos discricionários, ou seja, não obrigatórios. Desses menos de 200 bi, 190, vamos falar 200. Desses 200 bi que o governo pode mexer, porque o resto é gastos obrigatórios, 50 bi vai para emendas, que o Lula não consegue mais mexer. Então veja um movimento que me parece bem estratégico dele, perigoso para o país, mas estratégico. Já que eu perdi a autonomia sobre o legislativo, eu me distancio do legislativo, tanto é que ele está com uma briga ali, com várias figuras importantes do legislativo, e de quem que ele está se aproximando? Do judiciário, dos juízes que ele indicou, que monocraticamente decidem por várias causas. Então, veja que ele se afasta do legislativo, que ele perde o controle e se aproxima de alguém que monocraticamente acaba controlando e deixando essa democracia frágil do Brasil, né?